Olá pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar para vocês nesse vídeo as atualizações que a gente teve para o DP Auto Rig System nessa versão 3.09. É uma versão que a gente está fazendo o releasing agora e eu, como tenho costume, eu vou passar em todas as coisas que a gente fez de modificações no nosso script para que todo mundo que acompanha o script, utilize o script, possa estar ciente do que a gente fez para cada uma dessas atualizações, que são os commits, até chegar nessa versão de release que é publicada oficialmente pelo site do GitHub, tá? Vamos lá, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que a versão 3.08, eu já vou dar dica para vocês, eu sugiro que vocês não utilizem, por exemplo, o install auto-update dela. Eu sugiro que vocês possam até mesmo buscar os arquivos de auto-update nelas, mas que façam download e substituam na pasta do seu script, porque a versão 3.08 ela estava com algum probleminha na hora de sobrescrever os dicionários, e se a gente acrescentasse alguma palavra nova nessa versão posterior, por exemplo, ela dava problema na hora de atualizar. Então, eu sugiro que vocês deletem a pasta de DP Auto Rig System do computador, faça download do GitHub novamente e pode colocar no computador de vocês, que agora já está corrigido. Eu espero que não tenha mais nenhum problema, desculpe, mas que o install update já está corrigido a partir da versão 3.7.4, ele já foi corrigido. Então, pode ser que alguma outra tenha algum problema se você estiver usando uma versão mais antiga, tá bom? Vamos lá, as primeiras coisas que a gente fez aqui para essa correção foram várias correções, tá? A gente corrigiu o botão de doação não estava funcionando em dólar, ele funciona somente em português, porque o meu PayPal é do Brasil e o PayPal agora não consegue fazer receber múltiplas moedas, tá? É isso. E a gente também corrigiu o DP Mesh, que é o script de fazer a transferência de deformação de uma geometria para outra igual. Ele estava com um pequeno bugzinho quando os atributos estivessem locados. Aí a gente tirou isso. Eu vou passar pelas principais que a gente fez, tá? A gente também corrigiu algum problema que estava dando no Maya. Às vezes ele fechava o script sem conseguir dar load na interface do DP Auto Rig System. A gente corrigiu esse bug também. Esse aqui era um pouco mais sério, porque ele estava com problema no script job. Mas foi corrigido, foi bom, funcionando bem agora. A gente também corrigiu o Scale Compensate, que estava dando dupla transformação. Quando a gente escalava o nosso rig, o Scalable Group estava escalando de novo, e dentro dele estava o grupo dos Rivets, que também já tinham escala vindo do Master Control, então dava problema nisso. Foi corrigido, ainda bem. Isso aqui foi o Marcelo que nos deu um feedback que estava com problema. A gente conseguiu corrigir. E a gente também teve algumas coisas novas que a gente adicionou de novos módulos no nosso AutoRig. Então, o primeiro módulo que a gente adicionou foi o pistão. Mas posteriormente vocês vão ver que o pistão ele mudou de nome. Aqui, se vocês forem ver, aqui ó, o pistão nessa versão 3.8.11 ele mudou de nome para suspensão, porque o Glauber me explicou, Glauber Belo, que é o nosso grande amigo, ele me explicou que são peças diferentes de um carro ou de um veículo, por exemplo. O pistão é dentro do motor que faz a ignição funcionar e o motor ter força, e a suspensão é o que fica na roda. Então a gente fez esse módulo novo para a roda. Então a roda tem aquele pistão que tem dois M-constraints, um olhando para o outro. A gente automatizou isso daí, tá? É o nosso novo módulo pistão que se tornou suspensão, ok? A gente também adicionou um controle extra em quadrúpede. Olha, isso aqui eu vou mostrar então para vocês os novos módulos. É muito interessante ver isso, né? Então aqui, ó, tá aqui o pistão, que agora ele se chama suspensão. Esse é um novo módulo, se você for ver ele é super legal, tá? O que é que ele tem? Ele tem dois pontos de pivô, basicamente, tá? Onde você colocar esses pivôs, você vai escolher o raio dele aqui, etc, que vai criar o seu setup. Onde você colocar eles, ele vai funcionar um olhando para o outro, tá? Agora, ele tem um atributo interessante aqui, que é o atributo de FatherB. Eu vou criar esse rig aqui sem o FatherB, só para vocês verem que ele está livre, ó. Desse lado aqui, ele está sempre apontando um para o outro, tá vendo? Desse lado aqui também está sempre apontando um para o outro. Se quiser aplicar offset,
Só rotacionar aqui, a gente tem o offset que precisar, tá? O que é o fader B? É porque a gente tem dois controles, tem o A, que é o principal, e o principal B, tá? Se a gente quiser parentear essa guia em uma outra guia de auto-rig, somente o A vai ser filho da guia parenteada, e o B a gente tem o atributo fader B para dizer qual é a guia ou o controle que ele vai seguir, o fader B, tá? Então, basicamente, a gente pode fazer assim, ó. Vou abrir aqui novamente, suspensão. Aí vamos dizer que aqui eu tenho um pai para guia, tá? Que poderia ser o chassi, alguma coisa assim, né? Parent. Aí a gente tem o atributo fader B, que a gente vai dizer quem é o outro módulo que vai levar. Então, por exemplo, pode ser esse módulo de cá. Então, a gente vai pegar esse nome aqui, ó, Guide Base do FKline DPAR3, e a gente vai setar ele aqui como fader B atributo. Então, só colar esse nome aqui, apertar Enter, por exemplo, e aí a gente vai rodar o rig para ele criar. Logicamente, agora esse aqui vai levar o fader A, e por Parent Constraint esse daqui vai levar o fader B. Tá? Então, ele não destrói a hierarquia do nosso módulo. Nosso módulo continua com a mesma hierarquia, só vai receber um Parent Constraint fader B, que vai ser o nosso controle que a gente disse lá. Quem é o fader B? Ele vai encontrar qual foi a guia rigada, porque já não é mais aquele guide base. Ele vai encontrar na estrutura do auto-rig, ele vai encontrar quem é o rigado e vai fazer o Parent Constraint para a gente, tá? Essa guia, depois vocês podem explorar ela bastante. Eu queria mostrar aqui também o quadrúpede, por exemplo. Agora, para o quadrúpede, que é uma guia integrada, a gente tem uma função muito legal aqui nas pernas de quadrúpede. Agora eu realmente coloquei elas como funcional de quadrúpede. Antes eu deixava um pouco a desejar, eu acho que não estava muito ideal esse script, mas agora a gente tem as articulações do quadrúpede bem mais comuns, que é duas articulações nas pernas, tá? Essas duas articulações, quando você irrigar elas... antes eu vou mostrar para vocês o leg, né? O leg quadrúpede, ele tem um novo atributo, que é o atributo para criar esse controle que eu vou mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. A gente vai ter... Nossa, aqui eu vou mostrar tanto no da frente quanto de trás é a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai ver o seguinte, ó. A gente tem a perna e a gente tem um novo atributo aqui atrás, que é um controle, na verdade, que ele vai fazer a articulação de baixo movimentar, tá? O Thiago Valentim, ele tinha me falado, olha, será que tem isso no auto-rig? Eu reparei que não tinha e já tinha muito tempo que eu queria ter implementado, e agora a gente implementou. Ele tem também uma coisa interessante para se ver, que é o auto-oriente. Se ele deixar desligado, a parte da articulação de baixo da pata, ela não move, tá vendo? Mas se a gente deixar ele ligado como valor 1, aqui, a gente vai ter ele orientando. Então, anatomicamente, isso aqui vai ficar bem melhor para quando a gente estiver posicionando o nosso rig, e o nosso animador vai ficar mais feliz de ver a perna funcionar com essa auto-oriente mais prático para ele trabalhar, tá? Eu vou só mostrar a guia aqui, exatamente qual é aqui para leg, que no caso é um limb. Aqui a gente teria que mudar o estilo dela para quadrúpede extra control. Por quê? Porque esse daqui é que vai criar aquele atributo além lá embaixo, tá? Essa é a dica. Vamos voltar na nossa listinha ali, que eu vou lembrar o que é que a gente tem a mais, que a gente já falou isso aqui. Ok. A gente também mudou algumas anotações que não estavam funcionando muito bem. Agora tá. Aqui a gente também adicionou um novo módulo, que é o módulo de DPWell, tá? Esse aqui é um módulo para rodas e a gente pode ver ele aqui, ó. O que tem de legal nesse módulo? Esse módulo tem muita coisa para a gente estudar nele, tá? Mas eu vou passar bem, vamos dizer, rapidamente neles, tá? Bom, esse módulo é assim. Ele tem uma setinha aqui que mostra para onde é a direção que essa roda vai girar, porque ele vai criar uma expressão para a gente. Essa expressão vai ler essa direção para encontrar qual é a rotação, se é para um lado ou para o outro da roda, tá? E aqui a gente escolhe o tamanho da roda, né? Claro, isso vai influenciar exatamente o raio da roda.
Então, se a gente colocar um raio diferente ali, ele vai girar rápido e derrapar, ou lento demais e vai ficar escorregando. Então, é importante a gente lembrar que esse é o raio que ele vai criar. Depois dá para editar, mas inicialmente ele pega esse valor. Isso daqui são os cantos externos e externos da roda, porque quando ela integrar um outro módulo que a gente criou para ela fazer o giro, ela vai girar a partir da parte interna. Então, essa daqui, ó, o inside lock, é o eixo onde a gente vai ter o eixo da direção, tá? Da roda, quando ele estiver mexendo. Então, esse daqui, quando a gente cria o rig dela, a gente vai ter um controle no meio aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Rig up. Ele vai ter um controle no meio, ele vai criar essa lattice aqui, ó. Essa lattice, ela é uma lattice em que a gente vai colocá-la depois do skin cluster na nossa geometria da roda, principalmente talvez no pneu, para que a gente possa pegar esses controles daqui, ó, que são os controles extras. Está um pouco misturado aqui, mas dá para a gente encontrar, ó. Esse aqui é o controle extra, onde a gente pode, por exemplo, escalar e fazer a nossa lattice, sei lá, mudar, sabe? Para poder deformar o nosso pneu, tá? Então, esse aqui é a lattice. Eu vou dar um hide nela só para não confundir a gente. A gente tem nesse módulo, tem esse controle aqui que é o master, que vamos dizer que é o main, né? A gente chamou ele de main. É um controle principal para a roda. E aqui é o controle da roda mesmo, tá? Do meio dela. Esses controles aqui são controles da lattice, são os controles externos aqui. É o controle para lattice. E esses aqui são os controles dos eixos lá que eu mostrei, ó, que a gente pode tombar a roda, pode andar para um lado para o outro, tá? Que é isso daqui, ó, viu? Aí, o que é mais legal dessa roda é que ela tem o auto rotate dela. Então, o auto rotate, se a gente for ver, ele tem atributos, tá? Vários atributos aqui que vocês podem configurar para ficar a sua roda funcionando direitinho. Ele tem o auto rotate. O auto rotate ele começa a funcionar a partir do start frame. Então, no nosso módulo a gente diz qual é o start frame. No caso é o 1. Aqui, como eu estou na timeline 1, eu posso mover e ele não vai rotacionar, porque no 1 ele está no start frame, ele força a ser 0 a rotação dessa rodinha, tá? E quando a gente muda aqui, sei lá, muda de frame, aí ele já passou pelo start frame, que é o 1, e ele vai auto-rotacionar. É isso daqui que a gente precisa, tá? Ele funciona somente nessa direção, que é a direção de onde estava aquela setinha da guia. Se ele for para cima, ele não faz, se for para o outro lado, ele não faz. Mas o legal é que ele funciona com outros módulos de grupos de hierarquias superiores. Então, ele vai funcionar assim, ele vai funcionar assim. Então, ele é bem prático para a gente poder criar rigs, tá? Agora, ele tem um atributo também que é muito importante saber, que é o radius, que se a gente precisar ajustar, ele vai ajustar o tanto que ele roda, né? E, por exemplo, também show controls é aqueles controlinhos ali do lado que a gente pode dar hide nele se a gente quiser. Steering é quando ele recebe a informação de direção. Então, quando a gente faz esse módulo parent de um outro módulo que eu vou apresentar em breve, que é esse aqui, é o steering, ele vai receber a informação do steering, tá? Quando a gente tem esse módulo de roda em mirror, ele vai ter o grupo de rotação dele invertido, porque é exatamente um mirror. Então, a gente precisa também inverter o steering, caso a gente conecte ele com um volante. Senão, a gente pode deixar dessa forma mesmo, tá? Quando a gente faz um módulo integrado da roda e o pistão e tudo mais com o volante, aí a gente já seta isso tudo aqui pelo AutoRig. Eu vou mostrar em breve. Esse try, keep e undo é uma forma que a gente tenta encapsular a expressão que está rodando em tempo real para ele poder fazer o auto rotate. A gente tenta encapsular ela e deixar ela não sendo lida pelo undo. Então, se esse atributo aqui tiver 1, ele vai tentar manter o undo funcional. Só que não é 100%, porque como essa expressão trabalha em tempo real, nem todos os comandos vão ser undo. Então, se a gente ficar mudando a nossa timeline aqui e animando, ele não volta, tá vendo? Olha, ele deu undo aqui, ele não voltou os frames que eram para ter voltado. Por quê? Porque a gente está encapsulando a nossa expressão que seta valores em tempo real na viewport. É um problema que pode acontecer durante a animação, mas
eu acho que os animadores são facilmente eles adaptam com isso e ajuda muito mais a vida deles ter um auto rotate do que o undo 100% funcional, tá? Mas se quiser tirar, volta ao normal, só que vai perder o undo porque ele seta muitos valores de rotação da roda durante o movimento que a gente está fazendo do nosso controle, tá? Então essa aqui é a nossa rodinha. Eu vou abrir de novo aqui uma nova roda só para mostrar aqui, ó. Cadê? Well. Só para mostrar para vocês que ele tem alguns atributos importantes, ó. O atributo Geometry é um atributo onde a gente pode dizer quem é a geometria do pneu para ele já automaticamente fazer o skinning daquele joint que auto-rotaciona e também já associa a nossa LED. Senão você vai ter que fazer isso posteriormente, tá? Por curiosidade aqui, eu não iria fazer não, mas vamos criar aqui, por exemplo, um torus. Só para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Porque esse vídeo não seria justamente para poder aplicar, né, um auto-rig, tá? Mas vamos dizer que aqui eu tenho um torus e eu vou entrar com esse torus aqui. Eu posso tanto selecionar ele, depois selecionar a guia e apertar nesse botão Geometry, ele vai dar load aqui, ou então eu pego o nome dele, que é aqui torus 1, venho na nossa guia e peço aqui torus 1, escrevo aqui, funcionando a mesma coisa, tá? Esse aqui é o atributo steering, se esse módulo já aproveito e já mostro ele, né? Então vou criar aqui o steering. Steering é o nosso módulo de volante, tá? Eu vou voltar aqui para menos 90, que é o padrão. E aqui também menos 90. Não, ele não foi. Qual que é? Aqui. Menos 90. Muito bem, então vamos dizer que esse módulo aqui da rodinha, ele é filho do steering. Então eu dou um parent nele, ele vai para lá. E eu tenho que ligar nesse cara aqui, o steering, como recebendo o volante, tá? Então a gente pode criar, ele vai adicionar para a gente aqui o nosso skinning e também a LEDs. Então agora se a gente for ver o nosso... aqui eu não configurei, né, o inside e o outside, ele ficou lá dentro. Vou dar um 4 aqui, pegar o controle só para vocês entenderem que tem um controle. Claro, depois que gera o rig não vai gerar os controles todos na melhor das opções para o seu setup, então será interessante você depois ajustar. Então aqui, ó, ele adicionou nossa LEDs, tá? Se a gente precisar fazer alguma coisa, ela já está funcionando. E se a gente pegar, por exemplo, o nosso master aqui, por exemplo, ele já vai rotacionar lá igual a gente precisa, tá? Então a ordem de deformação na nossa geometria, caso você não queira esquinar e adicionar LEDs automaticamente, você precisa colocar essa ordem de deformação aqui, ó. Primeiro o skin cluster e depois a LEDs. Se você não sabe adicionar LEDs depois, o skin cluster você pode pegar ele por aqui, skinning, tá? E depois você pode pegar a nossa LEDs e, por exemplo, aqui, ó, window, relationship editors, aí você vai aqui em deformer sets e você vai escolher aqui o FFD. E, por exemplo, se você tiver uma outra geometria, você vai vir aqui nela, né? Seleciona ela na sua viewport. Vamos dizer que eu quero adicionar aqui nesse cubo. Aí eu venho aqui nesse maisinho com o FFD selecionado, dou um mais nele e a gente tem agora o nosso cubo sendo deformado também pela LEDs ali, ó, tá vendo? Ele também está sendo deformado pela LEDs, tá? Se você quiser adicionar isso depois, posteriormente você pode fazer, tá? Vamos voltar para a nossa lista. Desculpa, esse vídeo provavelmente vai ficar longo, mas é realmente muito trabalho que a gente está tendo ultimamente para poder implementar muitas coisas no AutoRig, né? Aqui eu já mostrei esse módulo. O outro módulo foi o steering, que eu acabei de falar. Alguns ajustes a gente fez em alguns atributos. O pistão, ele tem o Father Bay, que eu apresentei para vocês qual que é o Father Bay. E fiz a integração deles agora que vocês viram o pistão, que na verdade é a suspensão e a roda, tá? Aí depois a gente teve outra atualização aqui, que no caso foi a integração de bugs que a gente tirou e a gente teve novos ícones. E depois a gente até mudou os novos ícones para poder aceitar o ícone, né? Aqui, ó, esses aqui são dois novos
shapes que a gente tem de controles. Eu não apresentei, mas aqui, ó, esse é o steering, tá? Ele aqui é o nosso volante, tá? Então, o volante, ele tem essa coisa aqui, ó, ele rotaciona e a roda rotaciona lá embaixo, tá vendo? Tanto que precisa. O Glauber nos ajudou a ter uma rotação de acordo com o que é o real de um veículo. Então, a gente tem um limite de 1,5 voltas para cada lado, quase 1,5 voltas. Na verdade, são 500, vamos dizer, 500 giros aqui, né, de graus, tá? E a gente tem intensidade também, que essa daqui é a que faz a gente medir 40 graus de rotação da curva para 500 graus de rotação do volante, que isso aqui fica real, tá? Dá para ajustar, você pode mudar aqui o 500 para outro, a intensidade um pouco maior, um pouco menor, para, digamos, se você quiser fazer um filme com outro valor, o animador também pode ajustar isso, tá? Essas são as integrações que a gente fez entre esses dois. Vamos ver o que mais que a gente teve aqui. E a gente tem outros scripts muito legais que a gente criou para essa última versão também, com alguns fixes. A gente fixou alguns erros de ciclos que estavam acontecendo. A gente também fez ajuste nesses módulos para deixarem eles bem certinhos. Teve novos ícones que o Google criou e eu vou mostrar para vocês. Esses shapes aqui eu ia mostrar, acabei não mostrando, né? E o Try to Keep Undo para a roda, que é o que eu acabei de mostrar a vocês agora mesmo, que ele lê a expressão encapsulada, tá? Se desligar, colocar 0 nele, ele vai desencapsular a expressão e vai dar talvez problema no undo, tá? Mas vamos lá, o DP Car e o DP Bike são esses aqui. Eu vou primeiro mostrar a curva, que são essas curvas aqui que a gente tem no novo controle, tá? Uma é essa daqui, que é o nosso volante, e essa daqui é a rodinha, que é o que está utilizando lá no steering e no well. Agora no rig, o Google ajudou a gente a fazer esses ícones novos aqui. Na verdade, ele fez todos esses ícones aqui, né? Ficou super bonito, muito obrigado, viu, Google? Valeu, porque você tem muito mais experiência e mais conhecimento para fazer ícones novos e bonitos, né? Então são esses dois ícones aqui que são integrados, que a gente ainda não viu, que um é o bike. Quando você clica nele, ele é uma integração de rodas, FK-Line, suspensão e o volante, que é o steering, né? Então ele cria assim pra gente, ó. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente precisa integrar nele ainda, para que ele fique, vamos dizer, todo certinho, tá? Basicamente o que a gente tem é assim, ó, você vai ajustar, claro, para cada uma das bicicletas é de um jeito, mas e você também pode aproveitar ele para motos. Eu acho que só você tirando esse módulo aqui, deletando ele, deletando esse daqui, você acha que eu acredito que já deve funcionar para moto. Não testei ainda, mas vamos lá. Com essa integração aqui, ó, que a gente tem módulos uns filhos dos outros, tá vendo? O pedal filho desse pedal, e tem esse aqui que é o cog, que a gente chama ele de chassi. E aí a gente cria o rig para ele. Ele vai ser então uma integração para esses todos aqui. Olha lá, ele vai criar para a gente eu vou dar um hide nesses deformadores aqui, só para não atrapalhar a gente. E olha lá, a gente já tem aqui o rig da nossa bicicleta. Eu vou passar para vocês algumas coisinhas que a gente poderia melhorar neles, para a gente não ficar muito a desejar, assim, sabe? Eu vou colocar o show Ctrl 0 só para não atrapalhar a gente, e ele já está funcionando, ó. Então as primeiras coisas que a gente vai fazer neles para ajustar, a primeira delas é essa daqui, ó. A nossa rodinha do meio aqui, ó, que é o pedal, ela tá super rapidinha, sabe? Então a gente pode dar uma melhorada nela, mudando aqui o radius, por exemplo, para 10. Aí ele vai rodar o nosso pedal um pouco mais devagar, tá vendo? Em relação à roda, que é isso que faz, né? Quando a gente tem as engrenagens, tá? Então essa aqui é uma das coisas que a gente pode ajustar no nosso rig, sei lá, 8 ou 7. Fiquem à vontade de mudar. Esses daqui são os pedais, eles estão integrados somente no main control, tá? Mas eu sugiro talvez que vocês coloquem eles filhos desse controle aqui do centro, que pode ser mais interessante para o caso da bicicleta. Então só aparentear aqui. E a gente pode também, agora eles já estão seguindo, ó, só que eles estão virando de cabeça para baixo, tá vendo? Então o que eu sugeriria seria aplicar neles o nosso isolate,
nesse e nesse aqui o isolate, deixar ligado o isolate, só que a gente não quer isolate para todos os ângulos, a gente quer o isolate somente para X, que no caso é esse aqui, ó. Então a gente pode dar um break connection no rotate aqui, ó, break connection, rotate Y e Z do grupo acima, que é onde recebe o nosso isolate. Se você não sabe o que é esse script isolate, tenho alguns vídeos tutoriais no meu blog, no YouTube, onde você pode ver a criação dessa ferramenta do zero, tá? Aí pode ajudar vocês a entender o que é que ela está fazendo. Agora, se a gente for ver o nosso bicicletinha, olha lá, o pedal tá bem mais interessante assim, do jeito que deveria ser, tá? Ela está integrada, ela sobe assim, tem o pistão, aqui ó, o pistão que eu digo é a suspensão, né? Peguei esse nome na cabeça. Tem a suspensão da roda, então se a roda for mover assim alguma coisa, ela tem a suspensão. Isso, e ela também tem o nosso volante. E o volante ele precisaria ajustar. Por quê? Porque ele vem calibrado para o volante de carro, que no caso são 500 voltas ali. Então a gente pode limitar ele de novo. Aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente roda ela, sei lá, menos 180, né? Ou 180, então a gente pode pôr aqui 180. Ele vai limitar, ele não vai deixar passar do 180 para um lado para o outro para não atrapalhar. E a intensidade dela poderia ser 10, que aí ela fica exatamente seguindo o guidão aqui, né, da nossa direção, tá? Então essas são as coisas que eu criaria de diferente para isso, só para avisar mesmo vocês, porque pode ser que alguém queira usar esse módulo de bicicleta numa moto e tenha que fazer alguns pequenos ajustes. Aí depois vocês podem mudar o shape dessas curvas de controle usando facilmente os nossos controles ali, tá? E o último módulo que eu vou mostrar para vocês é o carro, que eu achei ele super legal, que é esse aqui, ó, carro. Ele cria muitas guias, tá? Por quê? Porque eu utilizei, para criar esse módulo, eu utilizei um modelo que eu já tinha feito em um filme de longa-metragem, que era o Palio Weekend. Essas curvas de controle aqui entram exatamente onde é o Palio Weekend. Então, logicamente, existem muitos tipos de modelos de carros e cada carro vai ter uma configuração diferente. Então, o porta-mala talvez não seja aqui, o porta-mala seja embaixo, pode ser que ele não tenha 4 portas, e vocês vão ver cada uma dessas guias aqui e tirar, por exemplo, se não quiser pedais, vamos dizer, não vai ter interior do carro, vocês podem vir aqui deletar. Eu vou dizer para vocês podem vir por esse botão delete, que é o mais seguro de todos. Vocês selecionam aqui, eu não quero brake, aí deleta. Eu não quero acelerador, aí deleta. Aí olha para vocês verem esse daqui. Esse daqui é o nosso embreagem. Então, se eu deletar a embreagem aqui pela viewport, delete, ele deleta a guia, mas ele não deleta daqui da nossa interface. Então, eu poderia deletar vários aqui, por exemplo, eu não quero portas, sei lá, deletar várias desses aqui. Vocês vão entender que a gente consegue facilmente quebrar o auto-rig se a gente deleta na viewport, sem deletar. Aqui ó, deletei todas elas lá. Algumas devem ter quebrado aí bastante e tudo mais, mas eu vou só mostrar para vocês que a gente pode, por exemplo, vir aqui dar um reload na nossa interface. Ele vai tirar as guias que não estão mais ativas e ele vai deletá-las aqui, tá? Eu vou abrir uma cena nova, claro, para ligar esse carro, senão ele vai dar problema que eu deletei ele na força bruta ali, tá? Então, basicamente o que a gente tem de atualizações são essas, tá? Do nossa versão 3.09, que a gente vai ter o release no GitHub. E aqui eu vou ligar, vocês vão ver que ele vai criar tudo integrado pra gente, igual a gente tem módulo da suspensão, módulo de volante, que permitiu a gente fazer isso juntamente com o módulo da roda, que era uma coisa que eu gostaria de ter feito há muito tempo e eu não tinha ainda esses módulos. A gente criou esses módulos. Então esse aqui vai ser a carcaça do nosso carro, que seria a carroceria dele, chamada chassi, né, como o Glauber me explicou. E a gente tem todas essas rodinhas aqui para trabalhar da mesma forma que a gente tem esses módulos, tá? Eu espero que seja muito útil para vocês isso. Deixa eu só conferir se tem alguma coisa a mais aqui que eu não falei. Eu acho que é isso mesmo. E eu queria agradecer o Andrew Christopherson
ele foi eu vou deixar o link do tutorial dele, onde eu aprendi a fazer o produto vetorial em uma expressão, onde ele cria a roda dele em auto-rotate no Maya. Ele explica no tutorial dele como fazer usando dot product, que é o vetor, produto vetorial, onde a gente tenha a possibilidade de encontrar a direção que a roda vai girar. Eu não conseguia fazer isso anteriormente, então nesse tutorial dele eu aprendi a usar o dot product, que aplicado na expressão para esse caso da roda auto-rotate funciona bem. Eu implementei outras coisas além da expressão que ele apresenta, que é a questão de encapsulação, a questão de tempo real no viewport, porque a dele só funciona em play, depois que você já marca o keyframe. Então provavelmente isso daí vai ser uma coisa que a gente pode melhorar um pouco o trabalho que ele apresentou, mas foi muito legal. Agradeço ele por essa ajuda que ele deu, né, para a comunidade, disponibilizando esse tutorial que ele ajudou a gente. Também quero agradecer o Guga Pixel. O Guga é o Gustavo lá de Natal. Ele ajuda muita gente a fazer esses ícones bonitos estão aqui assim, bonitos por causa que ele ajudou a gente, tá? Muito obrigado, Guga. E também o Glauber Belo, quero agradecer ele, que ele me deu muita consultoria sobre automóveis, para saber o nome dessas peças, para saber como que tudo funciona. E vou deixar também embaixo o link do canal, na descrição vou deixar o canal do Glauber. Por quê? Porque o Glauber gosta muito de automobilismo virtual. Para quem não conhece, é uma coisa bem legal, onde ele faz os campeonatos de corrida ao vivo no YouTube. Eu assisto as corridas dele, muito legal, viu? Glauber é um driver, é um piloto de automobilismo virtual. É um amigo de muitos anos, a gente sempre trabalha muito em projetos. Ele foi um dos meus melhores ex-alunos e trabalha junto comigo ultimamente. E assim, eu vou fazer uma homenagem. Eu homenageio essa versão do AutoRig que tem o carro para o Glauber Belo, porque ele realmente é um cara que gosta muito dessas coisas de simulação de carro. Ele tem até aquele volante, o G29, ele é super empolgado com essas coisas. E fica aí a dica de, se vocês quiserem também inscrever no canal deles para saber sobre automobilismo virtual. Isso aí. Muito obrigado. Espero que seja muito útil essa versão e que ajude vocês no trabalho de